Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast JusNexo. Para quem está sintonizando com a gente pela primeira vez, o nosso grande objetivo aqui é construir pontes. A gente tenta cruzar aquela ponte entre a medicina e o direito. Hoje nós vamos mergulhar num tema que é o calcanhar de Aquiles de muita gente: o BPC. O famoso benefício de prestação continuada da LOAS. E para esse bate-papo, convidei o Dr. Ricardo, advogado focado nas áreas previdenciária e trabalhista. O Dr. Ricardo, nosso convidado, destaca que o BPC é um benefício que literalmente salva vidas no Brasil, tirando famílias da miséria absoluta. Mas o caminho administrativo é um verdadeiro campo minado. Para os advogados, entender os bastidores da perícia médica é a chance de decifrar o que passa na cabeça do perito, na hora da avaliação que define o futuro do cliente. Pois é, Ricardo, com meus 10 anos de estrada fazendo perícias médicas, a gente acaba vendo de tudo um pouco. E o mais interessante é que agora, estando também como acadêmico de direito, a minha lente mudou completamente. Consigo ver claramente os dois lados do balcão. E a falta de comunicação entre as duas áreas é gritante. Mas, para a gente não atropelar, vamos nivelar o conhecimento. Ricardo, qual é o esqueleto jurídico real do BPC? O BPC não é aposentadoria, mas um benefício assistencial. Não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito ao salário mínimo mensal. Ele atende dois grupos específicos: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Mas aí vem a grande pegadinha, André. A barreira de entrada, que é o critério da situação de miserabilidade. A lei exige que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O idoso, se comprovar idade e renda, costuma fluir. Já a pessoa com deficiência encara a perícia médica. E o nervosismo bate. E bate forte. A pessoa já entra tensa, achando que o perito é um inimigo com meta de negar benefícios. Mas nossa análise é puramente técnica e legal. O perito não julga a pessoa, julga os fatos e os documentos apresentados. A lei do BPC exige que a pessoa com deficiência apresente um impedimento de longo prazo que tem que ter duração mínima de 2 anos. O problema crônico é que muitos confundem estar doente com ter um impedimento. Muitas vezes, o cliente traz um exame e acha que a doença por si só gera o direito. Mas, como o perito lida com essa diferença entre diagnóstico e impedimento real? A resposta que frustra muita gente é: o diagnóstico puro, o código C&D no papel, não gera o BPC. O C&D sozinho não me diz nada sobre a vida daquela pessoa. O que a Perícia Federal avalia é o impacto. Usamos o conceito da CIF. A grande pergunta não é qual é o nome da sua doença. A pergunta é como essa doença interage com o seu corpo e com o ambiente ao seu redor, criando uma barreira que impede você de participar ativamente da sociedade. Se a pessoa tem a hérnia, sente dor, mas consegue controlar isso e tem uma vida razoavelmente autônoma, ela não atinge a gravidade exigida pela lei. Não avaliamos apenas a lesão anatômica, nós avaliamos a perda de funcionalidade. O advogado Ricardo reforça que a petição deve ser artesanal. Jogar um laudo cru não funciona. É preciso mostrar o contexto social e as barreiras do dia a dia. Eu preciso mostrar na petição o contexto social. Aquele paciente mora onde? Ele tem acesso a transporte? O nível de escolaridade dele permite contornar essa limitação física? É o que chamamos de modelo biopsicossocial. Mas me conta uma coisa da trincheira da perícia, André. Qual é o erro mais fatal que o requerente comete no dia da avaliação com você? O que seria o laudo ideal para o perito aprovar a concessão do BPC? Documentação médica pobre ou desorganizada. Chega a dar pena, Ricardo.
A pessoa chega no consultório me entregando uma receita de dipirona rasurada de 3 anos atrás ou um atestado que só diz paciente inapto. O perito é um auditor técnico. Eu não posso basear a concessão apenas na história que a pessoa me conta. A gente precisa de lastro, de prova material. O laudo ideal deve contar uma história. Diagnóstico claro, tratamentos tentados e as falhas terapêuticas. Acima de tudo, o médico assistente precisa descrever as limitações funcionais. O paciente não consegue ficar de pé por 30 minutos. É isso que me dá substrato legal para aprovar o BPC. Ajude o perito a te ajudar. Perícia não é bola de cristal. Uma dúvida comum levantada por muitos clientes e advogados é sobre as perícias infantis. Como avaliar o impedimento de uma criança que ainda não está no mercado de trabalho? Essa é uma das perícias mais complexas e humanas. Tiramos totalmente a variável trabalho da equação. Nós vamos avaliar o impacto daquela deficiência no desenvolvimento global da criança e, principalmente, o peso na dinâmica familiar. Pense num autismo nível 2 ou 3. Essa criança precisa de terapias semanais, tem crises e não pode ficar sozinha. Isso quase sempre obriga a mãe a abandonar o mercado formal para ser cuidadora em tempo integral. A dedicação é exclusiva. Se a mãe não pode trabalhar, a renda familiar despenca. Isso afeta diretamente a miserabilidade. Avaliamos a discrepância de desenvolvimento entre aquela criança e uma atípica da mesma idade. É o cruzamento da barreira social com a médica. E sobre doenças invisíveis, como a depressão severa? O que a medicina legal pode nos dizer a respeito? São as perícias mais desafiadoras. Não tem marcador biológico óbvio. Dependemos do exame mental estruturado que eu faço ali na hora e do histórico documental. O paciente precisa ter acompanhamento psiquiátrico contínuo. O advogado precisa juntar essa linha do tempo, receitas contínuas, internações ou tentativas de tirar a própria vida, para que eu possa dizer: isso não é um episódio isolado. É um transtorno mental crônico criando uma barreira intransponível. Mas qual o alerta para o pente fino? A pessoa pode achar que resolveu a vida, mas o BPC não é vitalício e passa por revisões legais periódicas, correto? O BPC tem revisão legal prevista a cada 2 anos. O benefício é cortado do ponto de vista médico se constatamos a superação do impedimento funcional. Mas pelo que vejo, o corte médico não é o mais comum. A maioria dos cortes ocorre por cruzamento de dados de renda, pois o INSS hoje é extremamente tecnológico e automático. Se alguém da casa arruma um emprego formal e a renda per capita sobe, o sistema suspende o benefício. Um outro erro, não atualizar o CAD único no CRAS a cada 2 anos. Ressalto que manter o cadastro certinho é essencial para pedir e para não perder. Informação de ouro. Quero deixar minha dica prática. Vá com calma. Organize seus exames do mais antigo no fundo para o mais novo na frente. Peça ao médico um laudo focado nas suas limitações diárias, não apenas no nome da doença. E na perícia, seja totalmente honesto. Não aumente os sintomas achando que isso vai ajudar. E não esconda coisas por vergonha. A verdade é a sua melhor estratégia técnica e o laudo fundamentado é o seu maior aliado. Seja honesto sempre. A dica final do Ricardo é: mantenha o CAD único atualizado e, se o benefício for negado injustamente, procure o judiciário. A justiça equilibra o jogo social. Acredito que médicos e advogados precisam se entender para fundamentar decisões legais justas. Agradeço ao Ricardo. Foi uma aula. E a você que nos acompanhou, curta e compartilhe o Jusnexo. Inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Mande suas dúvidas nos comentários. Estamos aqui para ajudar. Obrigado por estar com a gente hoje. Se esse vídeo te ajudou,
Compartilhe com quem também precisa dessa informação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast do JusNexo.